Cadima. A cabeça. Então, tudo certo. Então vamos mexer um pouquinho aqui, de forma diferenciada, que nós não estamos naquela nossa aula, né? Da tradução, o papo aqui é outro. Então, tradução ultraliteral é a que procura verter palavra por palavra de um texto. É exatamente o que a gente faz, tá? Para a outra língua, ou seja, a gente extrai de lá para o português. Quando a gente trabalha o nosso Urumash, que eu tenho aí na condição de didática pedagógica, essa programação, nós temos ali o português. Mas você percebe, sabe, já aprendeu, que não estamos presos àquele português, porque fazemos a nossa própria tradução. Agora ele serve de base, onde eu costumo apelidar de rodinha de bicicleta, e ele serve com aquela base para aquele nosso encaminhar que você já sabe, tá? Então, buscando os correspondentes mais exatos, né? Então a gente vai lá, chamou, né? Aí nós vamos ver que temos shem como nome, o sufixo vavirolam como ele, dele, é uma questão do masculino. Então temos a palavra chamou, nome dele. Então na ultraliteral a gente pega palavra por palavra, vê o literal, vê a condição do hebraico em si, da língua raiz aqui, e traz para a nossa. Aí a gente traduz lá, nome dele e outras situações. Isso é só um exemplo, né? Utilizando os significados básicos ou os mais comuns. É isso que a gente faz, explicando lá cada ponto e com esses detalhes aqui mesmo. Então, o mais comum de cada palavra, sem levar em consideração o sentido geral da passagem. Quando a gente trabalha ali, você pode observar que a gente está preso ali, naquele texto, sem olhar para o geral. E quando a gente olha para o geral, que eu digo, olha, esse texto, dependendo do contexto, o texto depende do contexto, aí você vai para a nave Ra-Rei-Rau com esse texto, e aí você conhecendo o contexto, você trabalha esse texto, aí eu trago para uma visão geral, algum momento que a gente quer explicar melhor aquela palavra, mas no sentido geral da estrutura da tradução ultraliteral, a gente não olha esse aspecto geral da passagem, porque a gente está ali focado, tá? Então, a tradução ultraliteral é importante para o estudante, tá? Assim, digamos assim, como é que eu poderia colocar? Na primeira abordagem, tá? No sentido de que, de cara, ele observe aquele momento, aquele ponto, e o que eu quero dizer, deixa eu resumir isso aqui melhor. Da feita que você se prende ali, como eu faço lá, é que depois você vai olhar o geral do contexto, tá? Você foca aqui e amplia, seria como ampliar, sabe a câmera do celular? Tá ali, né? Aí você abre, dá aquele zoom, né? Aí observa. Então é isso, tá? Primeiro olha a situação, depois amplia. Então é muito importante essa tradução literal por esse ponto aqui, tá?
Você vai palavra por palavra e tem ali depois que fechou aquele texto, você tem uma boa ideia da composição geral. Bom, porém, não tem grande utilidade para o povo em geral por tornar-se uma versão truncada. Bom, aí, pessoal, às vezes eu estou dando aula lá na questão da tradução, eu digo assim, olha, tá vendo isso aqui normal? Isso aqui é perigoso para o leigo. Que o leigo, se pegar uma versão daquela lá, uma versão, se pegar um rumache daquele, e que tem lá o portuguesito, o que vai acontecer? No hebraico isso aqui significa... Não. Aí isso eu explico lá. Não, não é isso. Então, parece assim meio truncado. Outro dia alguém, eu não sei se foi para teste, qual foi e tal, mas a gente deixa para lá. Professor, isso aqui em hebraico, essa palavra aqui em hebraico, aí me deu, eu digo, pá, é isso. Agora, como nós sabemos que o hebraico não existe palavra pronta, de uma palavra tem N derivados, situações, significados, de uma palavra extrai muita coisa, aí o camarada foi lá pesquisar. Aí depois veio uma certa situação de dizer, olha, isso aqui eu soube, me disseram que isso aqui é isso e não isso. Então, vocês estão entendendo? Então o leigo é truncado para o leigo, é dificultoso. Daí o trabalho do verdadeiro exegeta, o conhecimento que fica acima do leigo, né? O leigo fica lá na dele. E aí o que é que acontece lá em Oséia? Prossigamos em conhecer. Então, ler ao Z. Dúvida, agora valeu o like. Cadê? Já jogou aí? Vamos lá. Bom, em alguns casos, até mesmo, e só para completar, em alguns casos, sobre essa explicação que eu dei, em alguns casos, e até mesmo incompreensível, claro. Eu duvido, vocês que estão por aqui conosco, porque o que acontece? A cegueira, né? Quando não se sabe, não se conhece, se é cego. Da feita que se aprende, é um óculos, é uma lente, é uma situação diferenciada que se passa a enxergar, né? Se passa a ver com diferença. Então aquilo que era incompreensível passou a ser compreensível. E quando você passa a compreender, a coisa passa a ser compreensível para você, que você enxerga de outra forma, aí você vai lembrar de algumas situações de Machia, que olhava assim para os incompreensíveis, que não sabia as situações. Pegou aí? É por aí. Bom, o Taná está aí? Muito bem. Então, é hora de pegar o Taná, tá? Depois eu vou pegar um texto aqui, tá? Dizendo que é Ruth, logo o livro é de Ruth. Eu estou no português porque a aula aqui é outra, tá? E se eu ficasse muito, uma questão didática pedagógica, uma questão de metodologia aqui de ensino nosso, a gente mexe assim, tá? Mas qualquer coisa de dúvida por aí, sempre eu fale com o Mori, tá? Então, eu observe um pedaço aqui do que diz aqui. Olhe, pega o seu... como é que eu faço? Eu vou colocar só o português, tá? Depois a gente vê
o hebraico. Olha, eu, Ruth, observe, eu, Ruth, a escrava de ti, e estenderás a asa de ti sobre a escrava de ti, pois resgatador tu. Então, observe. Eu tenho aqui uma tradução igual como que fosse alguma lá do Urumacho. A gente segue já já. Ani, olê, chote, caf.